O tema da mensagem é como identificar a verdadeira igreja de Jesus. Ao longo dos anos que eu prego o Evangelho da Graça de Deus, o mesmo Evangelho que Paulo pregou, muitas pessoas, quando ouvem, me fazem essa pergunta aqui: como é que eu identifico a verdadeira igreja de Jesus? Nos dias de hoje, mais do que nunca, tem se repetido essa pergunta. Pastor Carlos, como é que eu identifico a verdadeira igreja de Jesus? Nós vamos aprender um pouco sobre isso hoje. Os textos que vão dar embasamento ao tema da mensagem são 3 versículos. O primeiro está em João, capítulo 8, versículo 51. Abra a tua Bíblia em João, capítulo 8, versículo 51. E diz assim, são palavras do Senhor Jesus Cristo. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Diga graças a Deus. O segundo texto está no livro de Salmos 119, versículo 11. Salmos 119, versículo 11. O salmista, inspirado pelo Espírito, diz: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. E o terceiro versículo, no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 28. Lucas, capítulo 11, versículo 28. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Vamos orar para que o Espírito Santo fale à igreja nessa manhã de domingo. Oremos ao nosso Deus agora. Senhor Jesus Cristo, nosso único e soberano Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, aqui estamos nós reunidos mais uma vez em obediência à tua palavra, congregando para ouvir a tua voz, para sermos ensinados pelo teu Espírito Santo, para que possamos te servir melhor do que nós temos servido, para que possamos obedecer os teus mandamentos, entendermos que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, é alimento para a nossa alma, e nós precisamos, de uma maneira urgente, nos alimentarmos do alimento sólido. Queremos alimento sólido para a nossa vida, alimento que tem substância, que tem vigor, que gera um povo espiritualmente forte, preparado para as grandes lutas, preparado para os grandes embates da vida. Fala à tua igreja nessa manhã de domingo. Fala ao teu povo, às tuas ovelhas, os teus pequeninos. Usa-me como teu servo, como teu pastor. Dá-me sabedoria, ó Deus, para que eu possa explanar a tua palavra com verdade. Eu te peço em nome de Jesus e que todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, nesses dias que nós estamos vivendo, uma grande parte do que se chama igreja, existem muitas, né? Igreja para tudo quanto é lado. Onde você vai, tem uma igreja, tem um grupo reunido. Mas a grande parte do que se chama de igreja, quando nós identificamos, examinamos à luz da Bíblia Sagrada, em nada se parece com a igreja de Cristo. Em nada se parece com a igreja de Jesus. Porque a igreja de Jesus sempre foi uma igreja fiel à palavra de Deus. Sempre teve a Bíblia como sua única e exclusiva regra de fé. Sempre. E todas as vezes que o nosso Deus providenciou algum movimento de reforma na sua igreja, como ocorreu, por exemplo, no século XVI, que houve a grande reforma promovida por Lutero, que dali saiu a igreja evangélica, a igreja protestante, mas todas as vezes que Deus fez um movimento de reforma na igreja, o objetivo de Deus sempre foi trazer a igreja de volta às Escrituras. A igreja se afastava das Escrituras,
se afastava da verdade, Deus fazia um movimento de reforma, trazendo a igreja de volta para a palavra. Então, hoje, o que eu tenho visto ser apresentado como Igreja de Jesus não tem absolutamente nada a ver com o padrão bíblico. Nada, absolutamente nada. O que eu tenho visto é justamente o contrário. Verdadeiras aberrações. Por exemplo, cair pelo poder de Deus, marchar para Jesus, corrente de libertação, cultos para quebrar maldições e tantas outras heresias destruidoras, tantos outros ensinos de demônio. O que eu tenho visto são profecias mentirosas que não passam de uma macumba evangélica. Eu tenho dito isso, muita gente não gosta, mas é verdade. A igreja que tem tomado conta desse mundo não se parece em nada com o padrão bíblico, com o padrão de Deus. Cheio de profecias mentirosas. Eu estou lembrando aqui agora, um pastor foi convidado para pregar numa igreja e ele pegou o seu automóvel no domingo, eram uns 80 quilômetros de distância, em outra cidade, e ele foi. Ia pregar no culto da noite, do culto das 18 horas. Só que quando chegou no meio do caminho, o pneu do carro dele furou. Aí ele parou na estrada sozinho, tirou o paletó, o pastor estava todo preparado para pregar, pegou o macaco do carro, a muito custo conseguiu levantar, trocar a roda, e aí o macaco quebrou. Mas já tinha trocado a roda, já tinha feito o que era necessário fazer. Ele guardou o macaco, foi, chegou na igreja, um pouco atrasado, pediu desculpa, explicou, meu carro quebrou, e o pneu do meu carro furou, o macaco quebrou, e aí uma irmã se levanta, eis que eu sou o Senhor que te fala, servo meu, fica tranquilo que Deus já curou o teu macaco, daqui a pouco ele vem aí peludo, gordão, fortão. Gente, o pastor estava falando de macaco, de trocar pneu de carro. A profetisa levantou falando de macaco animal. É para rir mesmo. Então, o que é que nós temos visto? Gente que sai rodopiando como se fosse peão, sem motivo algum. Pastor imitando metralhadora para matar demônios. Fogueira santa de Alibaba, os 40 ladrões. Isso aí está estabelecido. Mas, na verdade, não passa de picaretas espirituais, usando o título de apóstolo, cobrando o trízimo, oferecendo a água milagrosa por R$1.000. Eles oferecem cura no atacado, milagres em profusão, prometem curar a AIDS, prometem curar da Covid-19, prometem tudo. Eu tenho visto gente falando palavras ininteligíveis, dizendo seu dom de línguas, dizendo eu tenho o dom de línguas, eu fui batizado com o Espírito Santo. Não, absolutamente não. Quando a pessoa tem o dom de línguas, ela não fala palavras ininteligíveis. Ela fala palavras existentes, idiomas, que em algum lugar do planeta Terra alguém fala. Como é que foi no dia de Pentecoste? Os apóstolos estavam reunidos, foram batizados com o Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, e ali em Jerusalém havia pessoas reunidas de todos os países da Terra naquela época. Quando eles ouviram o barulho, foram lá para perto do cenáculo, e uns diziam, eles estão bêbados, estão embriagados, porque não entendiam o que eles falavam. Mas outros prestaram atenção e disseram, não, peraí, não são os judeus, todos esses que estão aí, que nós os ouvimos falar, são judeus. E como é que nós os ouvimos falar na nossa própria língua materna? Aí a Bíblia faz uma lista, os romanos, então tinha gente falando, pregando a palavra no dom de línguas, no italiano, nunca estudou língua, naquela época não havia cursinho de língua. O sobrenatural de Deus fez com que eles falassem nas línguas, nos idiomas de todas as nações da terra que estavam reunidas em Jerusalém. Isso é o dom de línguas. Esse dom fajuto de sons ininteligíveis não tem nada a ver com línguas. Então, eu digo... Só um pouquinho, porque eu bati aqui. Agora, não é só o dom de línguas. Como eu tenho visto pregações fajutas,
que não passam de mensagem de autoajuda, fazendo promessas mirabolantes de riqueza, as pessoas acreditando nessas mentiras, que vai ficar rico, que vai ser um grande empresário, que vai ter automóvel importado, que vai morar numa mansão, que vai vestir as melhores roupas. Promessas que Deus nunca fez e que jamais se concretizarão. Jamais. Que igreja é essa? Eu pergunto a você. E respondo. A do Senhor Jesus Cristo, com certeza não é. Pois a igreja de Jesus jamais se esquece de fazer tudo de acordo com a Bíblia. Tudo com ordem e decência. Que igreja é essa onde Deus é apresentado como garçom de crente? O Deus que eles apresentam é um Deus garçom de crente, que vive para atender o pedido da clientela. Vem um, pede carro, vem outro, como se pede um garçom quando você está num restaurante. Você vai, garçom, traz uma água mineral. Aí o outro diz, garçom, traz o sal. Garçom, um cafezinho. Então fazem de Deus um garçom de crente. Outros pedem casa, outros pedem que Deus lhe conceda bons empregos, altos salários, a melhor comida, querem roupas de grife e outras idiotices mais. Infelizmente, eu tenho que falar a verdade. Mas a verdade que Deus me manda trazer nessa manhã é que não é a igreja de Jesus. Isso não passa de sinagoga de Satanás, onde a verdade sagrada é descaradamente jogada na lata do lixo. O que prevalece na maioria dos tempos hoje é um falso evangelho, onde falsos pastores, falsos bispos, falsos apóstolos vão criando seus impérios religiosos à custa da exploração do povo incauto. Como as pessoas não têm conhecimento, eles iludem as pessoas, pregam um falso evangelho, fazem comércio com o povo de Deus. Por isso, está estabelecido aí fora o grande comércio da fé. O grande comércio da fé. O resultado, meus irmãos, é que essa gente não tem nada a ver com cristão, não são cristãos. Aliás, eles nem sabem o que é ser cristão. Agora, há muitos filhos de Deus enganados por esses estelionatários da fé. Mas eu quero dar para você uma boa notícia. Quem é filho de Deus, no tempo de Deus, o Senhor os tirará desse inferno. Como nos tirou, como me tirou, depois de 15 anos enganado, espoliado, explorado, chegou o tempo de Deus me tirar, iluminar os meus olhos, como iluminou os teus também. No livro do profeta Ezequiel, vamos lá no Velho Testamento, eu disse que no tempo de Deus, Deus vai tirar os filhos dele. Mas Deus só tira os filhos. Quem não é filho permanece no erro, permanece no engano. Ezequiel, capítulo 34, versículo 11 e 12. Marque na tua Bíblia, que o pastor vai fazer a leitura do texto sagrado. Posso ler? Encontrar-me? Porque assim diz o Senhor Deus. Olha só, não sou eu que digo, é o Senhor Deus que diz. Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Que bom, que é o próprio Deus que busca, que procura as suas ovelhas e a busca. No versículo 12. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Que promessa maravilhosa. Se é filho de Deus, pode estar enganado, pode estar sendo explorado, pode estar sendo manipulado, pode estar sendo espoliado de tudo quanto é forma, mas no tempo de Deus, tudo é no tempo de Deus, Deus mesmo busca a sua ovelha e traz de volta para o aprisco. Nós sofremos muitos anos assim, enganados, sendo feitos de marionete desses falsos pastores. Aí você me pergunta, pastor, e o que é ser cristão? Uma pergunta simples, objetiva, direta, mas, infelizmente, poucos sabem responder, poucos sabem dizer a resposta correta. O que é ser cristão? Aliás, a maioria das pessoas que se declaram cristãs
também não sabe responder o que é ser cristão. Diz que é cristão, mas não sabe responder o que é ser cristão. Os sacerdotes não sabem responder. A maioria dos pastores não sabe responder o que é ser cristão. Os teólogos não sabem responder. Esses bispos fajutos não sabem responder. Isso é assustador. Eu me assusto com isso. Eu estava conversando há uma semana atrás com os irmãos de outra denominação. Eles me procuraram no WhatsApp para tirar dúvidas, para fazer perguntas. E durante o assunto que nós estávamos tratando, eu citei o versículo da Epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 29. Marque aí na sua Bíblia. Tiago, capítulo 2, versículo 29. Eu citei esse versículo. Olha que coisa interessante. O Espírito diz, Tiago, capítulo 2, versículo 29. É o 26, né? Deve ser o governo Lula que aí inflacionou. Capítulo 2, versículo 26. Vê se é isso. Crês tu que Deus é um só? É o 19. Então a inflação aumentou mais ainda. De 19 para 26, para 28. Eita! Versículo 19, já corrigi aqui o meu. Então lá vai, Tiago, capítulo 2, versículo 19. O que é que diz aqui? Crês tu que Deus é um só? Você crê que Deus é um só? Mas como é que a maioria das pessoas crê que são três? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Aí um dos irmãos do pastor Carlos, se o diabo crê, por que ele não se converte? Não está escrito. Olha que pergunta. Se o diabo crê, por que ele não se converte? Porque esse crer aqui é apenas no sentido da existência de Deus. Crês tu que Deus é um só? O diabo crê que é um só Deus. Mas não é aquele crer na palavra, nas promessas. Então, o que identifica o verdadeiro cristão é a obediência à palavra de Deus. Diga obediência à palavra de Deus. Não é apenas um crer no sentido meramente existencial. Crês que Deus existe? Creio. Não, não. É o crer na obediência. É o crer nos mandamentos. É a submissão à vontade soberana de Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Versículo 25 e 26. Todos apóstolos? Todos prontos? Então lá vai. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Agora presta atenção nessa parte. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Pela primeira vez, depois de eles terem passado 3 anos convivendo com Jesus, em Antioquia, aqueles discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. O que é que significa cristão? É a pergunta. O que é que significa ser cristão? No texto grego original significa semelhantes a Cristo, pequenos Cristo. Ou seja, aqueles discípulos, eles imitavam Jesus na obediência à palavra, no temor a Deus, na humildade, na maneira de falar, na maneira de pensar, na maneira de pregar. Então, eles faziam tudo que Jesus fazia. Eles aprenderam, foram bons discípulos, coisa muito rara no dia de hoje. Isso aqui prova que eles foram bons alunos. Aprenderam bem aprendido. Então, você tem sido identificado no teu trabalho como cristão?
No teu trabalho, as pessoas reconhecem você como cristão? Não é reconhecer assim, olha, diz que é cristão, mas fala palavrão até dizer chega. Você tem sido reconhecido como cristão pelos teus vizinhos? Os teus vizinhos reconhecem você como cristão? Diz, não, o irmão ali é sério, de Deus, é um homem temente a Deus, tem uma conduta exemplar, ou é aquela pessoa que o vizinho diz, por isso eu não vou na igreja. O que adianta? Pega a Bíblia, vai para a igreja, quando chega em casa, pimba, pumba, bate na mulher, bate nos filhos, quebra prato, quebra televisão, parece um monstro e diz que é cristão. Não, eu estou perguntando se você é identificado como um verdadeiro cristão. Tua família te reconhece como um verdadeiro cristão? Olha, fulano mudou completamente. Quem te viu, quem te vê. Quem era o irmão há 10 anos atrás, hoje é outra pessoa. Antes fumava, bebia, era briguento, não tinha controle, era um desmantelado na vida. Hoje não, hoje é um homem de vida íntegra. Você tem sido identificado como cristão? Pense nisso. Você é da igreja de Fortaleza, você é da igreja de Recife, os irmãos da igreja de Natal que estão aqui comigo, faça um exame da tua vida e veja se você tem sido reconhecido como verdadeiro cristão. No teu local de trabalho, você trabalha numa indústria, num banco, num comércio, os teus colegas de trabalho reconhecem você como um verdadeiro cristão? Ou você é motivo de escárnio, de zombaria? Olha aí o irmão, ó, todo metido a santo, mas você precisa ver, quando ele está reunido contando piada indecente, ele é o primeiro a chegar, é o primeiro a ouvir. Como é que você tem sido reconhecido? Abra agora em Colossenses capítulo 2, não, Colossenses capítulo 3, versículo 2. Colossenses capítulo 3, versículo 2. Olha que coisa importante Deus está mostrando para a gente nessa manhã. Posso ler? Então diz assim: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Versículo 8, Como é que é? 3:8. Eu não sei por que eu estou errando tanto na hora de... Eu acho que é os meus dedos tremendo, aí eu digito errado. Depois eu corrijo aqui. Colossenses 3:8. É isso? Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, fofoca, né? Linguagem obscena do vosso falar. Aí ele segue, eu já não sei mais que versículo é, quando ele diz revesti-vos. É a sequência? É o 12, versículo 12. Primeiro ele manda despojar. O que é se despojar? É tirar. Tira a roupa suja, se despoja dessa roupa suja. Você andou o dia inteiro, suou, está fedendo, tem que jogar no tanque para lavar. Mas não despojar. É tirar algo. E o que é se revestir? É você botar uma roupa nova, uma roupa limpa. Revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Olha só, irmão, nessa mensagem aqui, Deus está nos exortando a uma reflexão. Exortando a mim, exortando a você. É como aquela revisão que de vez em quando a gente precisa fazer no nosso automóvel. Você passa o ano inteiro usando automóvel, aí chega as férias, você vai fazer uma viagem, você vai no mecânico, manda olhar o freio, o óleo, as coisas, os itens de segurança básicos, né? Você faz uma revisão. Então, nós também precisamos, de vez em quando, fazer uma revisão da nossa vida, fazer uma reflexão.
Platão, que era um pensador grego daquela época, ele dizia: a vida sem reflexão não é digna de ser vivida. É importante fazer reflexão. Não basta ler a Bíblia. Tem que ler, tem que meditar, tem que fazer reflexão. Então, todos nós, inclusive eu, devemos fazer reflexão. Por exemplo, eu faço uma reflexão. Eu estou servindo a Deus como Ele se agrada? Faça essa pergunta para você mesmo. Você está servindo a Deus como Deus se agrada? Eu faço uma reflexão para mim, sempre estou fazendo. Eu estou pregando o que a igreja quer ouvir ou o que a igreja precisa ouvir? E a maioria dos pastores prega o que a igreja quer ouvir. Promessa de riqueza, que não vai ter mais problema na vida, que a vida vai ser um mar de rosa. A igreja adora isso. Quando o pastor vem e fala que a vida cristã é uma vida de lutas, de dores, de provações, de tribulações, tem gente que não gosta. E tem pastor que se acovarda. Prega água com açúcar. Não adianta nada. Outra coisa, outra reflexão. A maneira como eu vivo a minha fé tem abençoado as pessoas? A maneira como eu vivo a minha fé tem sido motivo de estímulo para outros? De exemplo para viver a mesma coisa? Viver do mesmo modo, da mesma maneira? Então, nessas reflexões aqui, Deus vai mostrar coisas que, às vezes, nós precisamos ter coragem para tirá-la da nossa vida. Por isso que ele diz, despojai. Quem tira é você, não é o Espírito Santo. É você que tira. Deixa eu voltar um pouco aqui atrás. Despojai-vos de tudo isso. Ira. É aquela ira que leva você, se possível, até matar o outro. Você fica tão irado com a pessoa que você quer fazer o mal, pagar o mal com o mal. Tira isso da tua vida. Porque a palavra diz, irai-vos e não pequeis. Existe uma ira que é uma ira santa. Ela tem um limite. Não leva você a pecar, mas tem outro tipo de ira que leva você ao pecado. Então, tira a ira. Indignação. Aquela indignação que faz a pessoa esmorecer. Estou tão indignado. O que eu estou vendo nesse mundo está me deixando já sem fé. Eu acho que nem adianta nada ir para a igreja, porque o que eu vejo, o mundo cada dia pior. Isso é uma bobagem sem tamanho. Ele manda tirar da tua vida a maldade. Tem gente que é má e vive articulando maldade contra os outros, puxando o tapete dos outros. Tira a maldade da tua vida. A maledicência. Maledicência é fofoca. Tem gente que sai de casa para ir aos templos. Eu não me refiro aos nossos templos, estou me referindo a todos os templos na face da terra. Vai aos cultos nos templos só para fazer fofoca. Falar da vida de fulano, da vida de Beltrano, porque fulano acabou o namoro, porque ciclano fez isso, ciclano fez aquilo. Tira isso da tua vida, isso é diabólico. Linguagem obscena do vosso falar. O cristão tem que zelar pela palavra, pela sua maneira de falar, pela sua linguagem. Evita palavras obscenas. Faça o máximo possível para evitar. Aí depois que ele manda você tirar tudo isso, e quem tira é você. Eu fui aprender isso a duras penas. Quando o Senhor me revelou o Evangelho da Graça de Deus, eu aprendi que a maneira que eu vivia, a maneira que eu pensava, a maneira que eu agia, não estava de acordo com a Bíblia. E eu entendi que Deus estava mandando eu mudar. Não é o Espírito Santo que muda. É como uma pessoa que tem mau hálito. Quem tem que cuidar do mau hálito é ela para tirar. Fazer uma boa higiene bucal, escovar os dentes. Se for um problema de estômago, tratar. Não é o Espírito Santo que vai tirar mau hálito de ninguém. Então, isso aqui é você que tira. Eu tirei, eu tomei a decisão. Eu não posso mais ser assim. Eu não posso mais ser esse homem impulsivo. Eu não posso querer resolver as coisas na base da força, na base da violência, que eu era assim. E tirei tudo da minha vida, graças a Deus. E cada dia eu vou tirando mais, que sempre tem mais para tirar. Depois que ele manda você tirar, ele manda você botar.
se revistam de ternos afetos de misericórdia. O cristão tem que ser misericordioso. Como Deus é conosco, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Você tem sido uma pessoa misericordiosa? Você estende a mão ao caído? Você sofre com os que sofrem? Você se preocupa quando sabe que o irmão da igreja está passando problemas? Quando o irmão da igreja ou um vizinho teu está doente, uma doença grave, a pessoa nessa hora quer uma palavra de conforto, quer se sentir amada, quer se sentir ajudada. É muito bom nesse momento. Você tem sido misericordioso? Revesti-vos. Aí ele diz, de bondade. O cristão tem que ser uma pessoa boa. Não pode ser uma pessoa perversa. Não pode fingir bondade. Tem que viver bondade. Tem que ter atitudes de bondade. Se revestir de humildade. Eu vejo dentro das igrejas briga por cargo. Que cargo? Isso não é uma empresa. Isso é uma igreja. Nas empresas que as pessoas se degladiam, um querendo na função do outro, porque o salário é melhor, eu vou derrubar fulano, eu vou derrubar cicrano, porque aí eu ocupo a vaga dele, o meu salário aumenta. Isso é coisa do diabo. Dentro da igreja de Jesus, não há concorrência por cargo, por função, por lugar de prestígio. O único que é digno de um lugar de prestígio é o Senhor Jesus Cristo. Diga graças a Deus. Mansidão e longanimidade. O cristão é manso. O cristão é manso por natureza. Ele tem que cultivar essa mansidão. Se você não é uma pessoa mansa, Deus está mandando você jogar fora e está te atrapalhando. E se vestir de mansidão. Então, meus irmãos, deixa eu voltar para cá. Eu disse que tem coisa que nós precisamos ter coragem para tirá-la da nossa vida, precisa. E tem outras coisas que nós precisamos acrescentar em nossas vidas. Primeiro ele manda tirar, despojar. Depois ele manda acrescentar, revestir. Agora, nos dias de hoje, há uma grande confusão sobre o que é ser cristão. Há aqueles que dizem que ser cristão é a mulher usar um vestido cobrindo até o dedinho mindinho do pé. Já ouviu isso, Simone? Outros dizem, porque ele diz que a roupa é que identifica o cristão. E isso virou uma tradição dentro dos templos. E lá vem uma irmã em Cristo. Você conhece a irmã? Não. Como é que você sabe que é uma irmã em Cristo? Olha, pela roupa. E se for uma prostituta vestida como uma crente? É a irmã em Cristo? Mas querem identificar o verdadeiro cristão pela roupa. Outros dizem que ser cristão se identifica o verdadeiro cristão por ele falar em línguas estranhas. Essa palavra estranha significa línguas estrangeiras, como eles falaram no dia de Pentecostes. Da onde havia pessoas naquela época dos países que existiam, ouviram a mensagem do Evangelho na sua própria língua materna. Ficaram assustados. Não são judeus todos esses homens aí. E como é que nós os ouvimos falar das maravilhas de Deus na nossa própria língua materna? Não são esses sons ininteligíveis. Isso não tem nada a ver com ser cristão. Nessas seitas pentecostais e neopentecostais, ele diz que ser cristão é a pessoa que faz corrente de libertação, é aquela pessoa que faz sacrifício de orar 8 horas de joelho no chão, que faz sacrifício financeiro, manda dar todo o dinheiro e voltar a pé para casa. Ele diz que esse cristão é a pessoa que faz longos jejuns, sobe um monte para orar, acorda de madrugada para orar a Deus, porque diz que de madrugada a filha é menor. Eu nunca vi tanta imbecilidade como eu tenho visto. Pastor, eu gosto de orar a Deus em silêncio, só em pensamento. Aí o diabo fica doido para saber o que é que eu estou pedindo e eu não deixo ele saber.
Não deixo. Porque no dia que Deus mandar, se ele souber, ele fica ali igual um goleiro. Na hora que Deus manda, ele voa na bola, pega a bênção e rouba a bênção. Eu nunca vi tanta bobagem junta em muitos lugares. É cruel, mas é verdade. Mas olha, ainda tem aqueles que acreditam que ser cristão é a pessoa que reza o terço, é a pessoa que crê nas imagens dos santos católicos, é a pessoa que faz procissão, que faz uma romaria a Juazeiro do Padre Cícero. Você vê a pessoa sair de Fortaleza, de várias cidades do Nordeste, naqueles caminhões pau de arara, para fazer uma súplica à imagem do Padre Cícero. Ele diz que cristão é isso aí. Alguém disse assim para mim, pastor, já faz tempo isso, já faz alguns anos. Eu sou cristão de verdade, pastor. Hoje eu posso bater no peito e dizer que eu tenho cartão de membro, fui batizado nas águas, tenho o diploma do meu batismo, mas uma coisa eu digo ao Senhor, eu não estou nem aí para o cristão cair da beira da estrada. Cada um que cuide da sua vida. Se está caído é porque não presta. Eu me levantei, eu tomei a decisão, eu fiz, eu aconteci. Irmão, tem que conhecer Bíblia. Abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. É quando Jesus falou sobre o bom samaritano. A parábola do bom samaritano. Encontraram? Lucas capítulo 10, versículo 30 em diante. Jesus prosseguiu dizendo, certo homem, não identificou, descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores. Era um judeu. Saiu de Jerusalém em direção a Jericó e, num daqueles caminhos perigosos, já naquela época, caiu na mão de ladrões. Roubaram o homem, espancaram o homem, deixaram o homem semi-morto. Depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Quase morto. Faltou um pouquinho para matar o cara. Agora, olha o versículo 31. Jesus disse, casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Jesus contou a parábola fazendo uma crítica à hipocrisia religiosa, aos falsos religiosos. Um sacerdote, um homem de Deus, um ungido. As pessoas pedem para ele colocar a mão na outra cabeça. Depois vinha um sacerdote, vendo o homem caído, semi-morto, na beira da estrada, fez de conta que não era nem com ele. Quem mais devia dar o exemplo, fez de conta que não viu. Aí, versículo 32. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Levita é o pessoal do louvor. Muito louvor, muita adoração. Ó Senhor, eu te amo, mas que a abelha ama a flor. Aí Jesus diz, pois é, veio um levita, desses que são santarrões, viu o pobre do homem caído, sangrando, semi-morto, fez de conta que não era com ele. Passou indiferente. Agora vem o versículo 33. Certo samaritano, para você entender isso, naquela época, os judeus odiavam os samaritanos. Consideravam os samaritanos um povo diabólico, que não tinha direito a nada de Deus. Eram inimigos mortais. Aí veio o samaritano. Quem estava caído à beira da estrada era um judeu. Foi espancado. Olha que coisa. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo o homem caído, compadeceu-se dele. Sentiu compaixão e, se aproximando, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. Por que aplicou óleo e vinho nos ferimentos? Para evitar infecção. E, colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele.
Olha que coisa. Não teve medo de ser pego pelos bandidos. Ele podia dizer, eu bem que gostaria de ajudar, mas é perigoso. Isso é uma gangue, isso é uma quadrilha que está aqui. De repente ele sai dos esconderijos, me pegam, faz o mesmo que fizeram com ele. Não pensou nisso. Pensou em ser misericordioso. Não pensou nas consequências. Ajudou o homem. Colocou o homem na sua própria montaria, talvez um cavalo, um camelo, e o conduziu para uma hospedaria, para uma pousada. Versículo 35. Tem gente, nos tempos por aí afora, que se passasse no lugar do bom samaritano, dizia, eu ia a pé e ele no meu cavalo, quem mandou ele ser besta e ser assaltado? Deve ser o diabo, deve estar em pecado. Ah, com certeza, se Deus permitiu, boa coisa esse cara não anda fazendo, não sou eu que vou ajudá-lo. A igreja que se diz cristã está cheia de gente assim. Versículo 35. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Devia ser um homem conhecido do dono da pousada. Devia ser um comerciante, acostumado a passar muitas vezes por ali. Deixou 2 denários, cuida desse homem, faz o que for necessário, se precisar chamar médico, chama médico, precisar comprar medicamento, compra medicamento, e eu te indenizarei quando voltar. Quando voltar, eu pago a despesa. Versículo 36. Jesus disse, qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? O intérprete da lei respondeu-lhe, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse Jesus, vai e procede tu de igual modo. Eu acho fantástico isso aqui. O levita, cheio de cântico de louvor, de adoração a Deus, mas tão hipócrita quanto o sacerdote. A hipocrisia reinava. Eu pergunto, será que esse quadro pintado por Jesus nessa parábola não é exatamente o retrato da hipocrisia da maioria dos que se dizem cristãos no dia de hoje? Jesus era duro. Ele pintou um quadro para denunciar a hipocrisia dos religiosos daquela época, como serve para a época de hoje também. Aí, finalmente, ele disse que veio um samaritano pelo mesmo caminho, vendo um homem caído, ferido, semi-morto, se compadeceu dele. Olha, irmãos, igreja, a compaixão tem que ser parte da nossa vida. Você tem que sentir compaixão dos que sofrem. Os judeus religiosos eram prepotentes, orgulhosos, arrogantes. Na verdade, na vida deles só havia hipocrisia. Será que hoje não é a mesma coisa? Muita gente está nos templos, mas só tem hipocrisia. São verdadeiros hipócritas. Então, o cristão, a exemplo desse samaritano, ele é misericordioso, ele acolhe o necessitado, ele estende a mão ao caído, e foi o que fez esse homem aqui. Ele diz, vai, faz o mesmo, faz a mesma coisa, toma a mesma atitude. Esse samaritano não se importou se o homem ferido era um judeu. Ele viu que era um judeu, ele sabia que era um judeu. Ele sabia que era um judeu e que os judeus desprezavam os samaritanos. Denegriam os samaritanos. Consideravam a ralé do mundo. Mas mesmo assim, ele se compadeceu do homem. Teve compaixão. Isso é ser cristão. Isso é ser cristão. O amor, a compaixão, a misericórdia. Aprendam isso. Tem que ser demonstrada com atitudes concretas. Não apenas com palavras, como a maioria dos que se dizem cristãos fazem. O cara quer demonstrar que é misericordioso, que tem compaixão com palavras. Não se mostra com palavras, se mostra com atitudes. Você vê que o samaritano se aproximou do homem, caído à beira da estrada, mesmo correndo o risco de ser vítima dos mesmos ladrões. Mas ele foi e teve compaixão. Isso é um exemplo de compaixão. Ele não disse, eu tenho compaixão, mas infelizmente é muito perigoso. Eu tenho compaixão, mas infelizmente eu não posso ajudar.
Eu sinto muita compaixão do irmão fulano, mas eu não tenho tempo nem de ir na casa dele fazer uma visita. Isso é um hipócrita. Isso é um hipócrita. Então, meus irmãos, eu adoro essa parábola do bom samaritano. Porque Jesus pegou pesado. Imagina naquela época, quando ele proferiu essa parábola. Hoje também ele pega pesado. No cristianismo falso de hoje, não se vê uma pessoa fazer isso, nem por um irmão na fé. Salvo raríssimas exceções. Toda regra tem exceção. Mas, via de regra, você não vê um cristão fazer isso por outro. Ou pelo menos que se diz cristão. Então, eu quero mostrar para vocês o que Deus está falando. Que cristianismo é obediência prática à palavra de Deus. À palavra de Deus. Isso é cristianismo. Só os eleitos de Deus obedecem. Os outros, que não são eleitos, buscam desculpa para justificar a sua desobediência. Os eleitos obedecem. Os que não são eleitos procuram desculpa para justificar a sua desobediência. Se cristianismo fosse não beber, não fumar, não dançar, não vai à praia, não corta o cabelo, não usa maquiagem, não ouve música popular, não ouve música do Roberto Carlos, seria mole. Se ser cristão fosse cumprir essa regra que os homens criaram, seria a coisa mais fácil do mundo. Eu conheço gente que nunca passou nem na calçada de uma igreja. E, no entanto, não bebe, não fuma, não dança, não vai à praia, não frequenta igreja nenhuma. Então, essa pessoa é cristã? Você acha que uma pessoa dessa é cristã? Só porque ela não faz essas coisas pode ser considerada cristã? Seria muito fácil se fosse assim. Então, diante da atitude do samaritano, Jesus disse aos discípulos: vai e faz o mesmo. Isso é ser um pequeno Cristo. Isso é ser um cristão. Isso é ser um imitador de Cristo. Isso é ser um verdadeiro filho de Deus. Diga graças a Deus. Em 1 de João, capítulo 2. 1 de João, capítulo 2, versículo 6. Aqui é mocotó, feijão, tocinho, barriga de porco, aquele osso buco, né? Aqui é comida sólida. Quem está acostumado com aguinha com açúcar, não, porque tem que jejuar. Eu estou ficando de joelho 8 horas no dia, mas você é um fanático desgraçado, hein, meu irmão? Que fanático. Então vamos lá. Eu disse 1 de João, capítulo 2, versículo 6. Preste atenção nessa palavra. Aquele que diz que permanece nele, permanece em Jesus, esse também deve andar como ele andou. Quem diz que permanece em Cristo, eu permaneço em Jesus, eu nunca abandono Jesus, eu estou sempre obedecendo a palavra. Aí ele diz, deve andar assim como ele andou. O que é andar como ele andou? É imitar os passos? É imitar a maneira de Jesus andar? Não. É imitar suas atitudes, seus ensinamentos. Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso que Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, 2 Coríntios 11, 1, olha o que o apóstolo diz. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo era abusado, né? Se garantia. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo.
A gente vê, então, que se eu sou um imitador de Cristo, eu sou obediente aos ensinamentos de Cristo. Simples assim. Não precisa tratados teológicos, não precisa fazer um curso de teologia em Harvard. Não, é simples. Se eu sou um imitador de Cristo, eu sou obediente aos ensinamentos de Cristo. Você quer ver? Marca aí em 1 de João, capítulo 2, versículo 4. Você vai ver que é assim. 1 de João, capítulo 2, versículo 4. Ok? Posso acelerar? Então lá vai. Aquele que diz, eu conheço, e tem de gente dizendo que conhece Jesus, eu conheço Jesus, o importante é que eu creio nele, vivendo uma vida desregrada, não dá a mínima para Deus, vive adulterando, se embriagando, se drogando, mente, é desonesto, não é misericordioso, não tem compaixão dos que sofrem. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é o quê? É mentiroso, e nele não está a verdade. O que é que diz Apocalipse? Que os mentirosos não entrarão no reino. Aquele que diz, eu conheço Jesus, eu conheço a palavra, eu conheço a verdade da graça, mas você não guarda os mandamentos, é mentiroso. Em você não está a verdade. Eu conheço Jesus, eu conheço o Evangelho da Graça. Se conhece o Evangelho da Graça, por que falta cultos? Não estou falando com quem está doente. Não estou falando com aquela pessoa idosa, que não tem automóvel, que onde mora, nem transporte coletivo tem depois das 8 da noite. Não pode vir à noite. Estou falando com você que tem saúde, que anda para tudo quanto é lugar sozinho, vai para o mercado sozinho. Se tiver uma festa, vai sozinho. Se locomove, não depende de terceiro. Se você conhece o Evangelho da Graça, por que você falta cultos? Por quê? Pense aí. Imagine você diante de Jesus agora, você e ele perguntando, onde você estava terça-feira à noite? Você ia procurar cavar um buraco e se esconder? Ia morrer de vergonha? Ou você diria, Senhor, eu estava no teu templo, estava na tua igreja, estava ouvindo a tua palavra, estava me alimentando. Imagine você frente a frente com Jesus e ele perguntasse, onde você estava domingo à noite? O que você diria? Você não conhece a palavra? Eita, pastor, aí a coisa ficaria preta. Porque eu estava na televisão vendo o jogo do Flamengo com o Atlético Mineiro. Decisão, pastor. A emoção é muito grande. O culto tem todo domingo. Eu faltei o culto para ir para o futebol. Onde você estava quinta-feira à noite? O que é que você responderia para Jesus? Será que a desculpa que você desse ele aceitaria? Ele diria, você é mentiroso. Você não estava na igreja porque você não quis. Você não quis se esforçar. Você não quis obedecer. Você quer um Deus frouxo. Você quer um Deus semelhante a você. Mas o Deus da Bíblia não é semelhante a você. Nós é que devemos ser semelhantes a Ele. Amém? Amém. Eu vou falar mais coisas sobre isso, mas no próximo domingo.